Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre tecnologia no agronegócio. Quem vai bater um papo com a gente sobre isso é a Josiane Tomazini, ela que é consultora de planejamento sênior na Delaware Brasil, e o Bruno Maniglia, que é executivo de TI também na Delaware Brasil. Bruno, Josiane, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Marília. Bom, a gente sabe que o agronegócio, ele tem uma representatividade muito grande na economia do país. Segundo dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o setor corresponde a 23,8% do PIB brasileiro. A gente sabe que tem uma representatividade muito grande, mas de que forma a tecnologia pode fazer com que isso seja ainda maior? Como usar a tecnologia para impulsionar ainda mais esse crescimento, essa representatividade no agro no Brasil, Bruno? Bom, hoje, tem algumas anotações minhas aqui. Hoje o agro representa um quarto praticamente da economia brasileira, e nada mais justo do que ele puxar também toda a tecnologia. E a tecnologia hoje em dia é embarcada em tudo, o que antigamente ficava restrito ali a grandes corporações industriais e tudo mais. Hoje a tecnologia está muito presente no campo, principalmente ali em monitoramento, fazendo toda a logística, fazendo as análises de dados. Hoje muitas empresas têm utilizado isso na sua produção, para alavancar a produção, fazer a predição, cálculo de insumos, cálculos de áreas plantadas e tudo mais. Então isso vem alavancando cada vez mais a produtividade no Brasil, no mesma extensão de área utilizada. Então, essa é a otimização de produção que tem sido aí o alvo principal da tecnologia. É fazer mais com o mesmo, ou às vezes até com menos, né? Exatamente. Se você tiver curiosidade, Marília, e for pesquisar, além desse dado aí, desse tamanho da agro no Brasil, você consegue ver que esse tamanho vem só ampliando, e às vezes com menos áreas cultivadas. Isso é muito, muito interessante. E você tocou num assunto também bem interessante, que é em relação ao tamanho da propriedade, porque muitas vezes a gente acha que tecnologia é coisa só para os grandes conglomerados, e pelo que eu entendi aí da sua fala, gostaria que a Josiane até complementasse isso, a gente consegue levar a tecnologia hoje também a um preço acessível, inclusive para aquele agronegócio até de gestão familiar. É possível? Sim, é possível. Você comentou sobre uma menor área, né? Você tem uma produtividade maior, né? Sobre o que você está plantando em cima daquela área. Então, a tecnologia, ela ajuda tanto nos controles de aplicação de insumos, de transporte, então é bem abrangente, né? Essa área de tecnologia está voltada para tudo, né? Acho que o Bruno queria falar um pouquinho sobre o computador de bordo, né? Quando a gente fala de tecnologia, assim, principalmente no agro, numa década passada, a tecnologia principal se falava dos equipamentos agrícolas. Foram os primeiros a serem difundidos no agro, não só nas grandes propriedades, mas nas propriedades familiares, que é a frase que eu ouvi agora há pouco, que familiar não precisa ser caseiro, não precisa ser amador. Então, mesmo familiar, você vê as grandes cooperativas no Brasil, com milhares de famílias produzindo, cada vez mais estão mais tecnológicas. E não somente agora focado nos equipamentos, nos computadores de bordo e nos implementos, né, que é o termo utilizado nesse público. Mas agora com os dados desses implementos, com os dados desses equipamentos, a gente poder levar isso tudo para um local único, um cockpit, que se consegue fazer ali um planejamento com esses dados, usar esses dados para uma predição, e depois devolver isso para esses equipamentos. Então, de uma maneira bem simples, eu pego um equipamento que faz ali toda a semeadura ou a fertilização, eu passo a informação do campo como está, trabalho isso em cima de uma inteligência artificial e devolvo para ela fazer esse plantio, essa semeadura, essa fertilização da melhor maneira possível, exatamente naquele ponto. Então, isso traz ali uma agricultura chamada de precisão. Isso que eu acho que é um foco muito interessante. E nada mais legal do que a Josiane pode falar sobre o uso do planejamento em cima disso, né? Isso é bem interessante. Geralmente a gente usa conexões, né? A gente pega todos os sistemas que controlam os rendimentos, as áreas, hectares que tem dentro de uma determinada planta, unidade, a gente transporta, a gente usa, né, o SAP BTP para fazer essa conexão, conecta os dados com o SAC, né, através de camadas, a gente usa esses dados realizados para fazer cenários preditivos.
né? Então, assim, todo mundo fala, né, nossa, quando você coloca saque, né, que é o nosso planejamento faz parte do BTP, eu demorava um mês para rodar custo, ou 3 semanas para rodar custo. Hoje você aperta um botão e em 20 minutos ele gera 14 bilhões de registros, né? Então, assim, é uma loucura, é totalmente fora do comum, né? Então, já faz tudo automatizado, você não precisa quebrar a cabeça com nada, só sair conferindo depois os dados. É bem interessante. A gente precisa sair daquelas planilhas em Excel, malucas, né? pesadas, que demoram 1, 2 horas ali para abrir, né? É complicado. Eu já trabalhei com isso, eu sei as dores que é de você ficar conectando uma planilha com outra, aí você abre 2 planilhas pesadas e o computador trava. É isso então, mesmo. é isso aí. Agora, Josiane, você citou aí algumas letrinhas que me deixaram curiosa. O que é o BTP? E aí eu vou colocar essa pergunta aí para você, Bruno. Vamos lá, é interessante, né? A gente está quase um pouco mais de 5 minutos falando aqui, falamos de tecnologia, obviamente, como falado ali, nós tomamos uma consultoria de SAP, e até agora a gente falou de SAP, a gente falou de BTP, e a gente não falou do core do SAP, que é o back-office, que é o trabalho do dia a dia, o financeiro, o contábil, a tesouraria. E aí que vem como se diz, a chave do negócio. Assim. O SAP, a gente não pode se limitar ao escritório. O SAP hoje vem com o BTP, que é uma sopa de letrinhas. A SAP adora essa sopa de letrinhas, mas o que significa o BTP? O BTP é um ferramental, uma caixa de ferramentas enorme que possibilita a gente fazer o que for necessário, o que for preciso para o seu negócio, especificamente. Então, você consegue pegar planilhas, como disse a Marília, customizações antigas, aquele sisteminha velho que está ali, que não serve mais, e modernizar ele junto com o SAP, que é uma potência de tecnologia. Então, você consegue... ao lado do SAP, par e passo ali com o SAP, fazer todos esses desenvolvimentos customizados, específicos para a sua propriedade, desde propriedades pequenas até mega companhias, buscando o quê? Buscando captar esses dados do campo, buscando trabalhar a inteligência em cima dessa informação, automatizar processos, e com tudo isso aqui você consegue fazer o planejamento, que aí é um pouco do que a Marília comentou do SAC, que é outra letrinha, SAC, que é o módulo que faz todo esse trabalho de planejamento, onde você consegue ver tudo o que está acontecendo ali na sua propriedade em termos de números, fazer o plano para frente, e com o próprio BTP você retroalimentar os seus implementos, a sua propriedade, e devolver para o campo a melhor, ou seja, a precisão necessária para você produzir mais, com maior qualidade, sem evitar o desperdício. E aí depois a gente entra em outro assunto. E atingindo suas metas, né? Já que está voltando do planejamento para, né, o dia a dia, você está voltando e está atingindo suas metas conforme aquilo foi planejado, né? Para não levar aquele susto de uma vez, aquele rombo, né? A gente planejou, sei lá, tanto e de repente deu... Mas o que está acontecendo? Deu o dobro aqui, né? Então, com isso a gente tem esses controles também de orçamento versus realizado também, tanto quantitativo, tanto quanto monetário também, né? Que isso é muito importante. Agora, por falar em susto, a gente sabe que as mudanças climáticas estão criando aí grandes sustos no agronegócio. De que forma a tecnologia pode minimizar esses impactos para que a gente consiga ter uma produção mais sustentável e talvez até um pouco mais resiliente em relação a esse impacto das mudanças climáticas? A tecnologia pode ajudar nisso? Sim, e aí foi o que eu comentei aqui um pouco. Eu falei a palavra desperdício, mas eu não quis me delongar nela, senão a gente não evoluía. Mas quando entra nessa questão de mudanças climáticas, assim, a gente entra bastante no desperdício. Desperdício do quê? Quando você aplica mais insumos do que o necessário numa região, você está desperdiçando um produto químico e lançando algo que não seria necessário na natureza aí. Quando você faz uma irrigação de uma maneira sem planejamento, sem pensar, somente jogando uma água, você com certeza está desperdiçando água. E por aí vai. Você tem um desperdício de água, um desperdício de insumos, um desperdício de mão de obra. Às vezes você pode usar uma mão de obra excessiva, e eu posso citar aqui inúmeros desperdícios. E isso gera o quê? Além de você não bater as metas, obviamente... Exato. Desperdício você está desperdiçando dinheiro, quando eu falei de tudo isso. Ninguém vai planejar desperdício, né? Ninguém quer planejar desperdício. Você pode estar lançando produtos na natureza que não são necessários, excessos. Então, a gente pode transformar a palavra desperdício em excessos. E isso pode causar danos ao meio ambiente,
prejudicar todo o entorno ali da sua propriedade. E aí que entra a tecnologia, volta na tecnologia de precisão. Como eu mensuro exatamente o que aquele solo precisa? Como eu mensuro exatamente qual é o momento de eu irrigar, o quanto de água eu coloco, ou que eu deixo de colocar. Então, eu volto a falar, quando a gente fala de SAP, todo mundo lembra só do escritório. É o financeiro, o pagamento, notas fiscais e tudo mais. Aqui não, aqui o BTP permite a gente criar, trazer ferramentas, já tem muita coisa construída que dá para ser aplicada imediatamente, coisas ali customizadas, feitas especialmente para a sua produção, para você fazer esses cálculos, usar a inteligência de maneira a otimizar a sua produção, evitar o desperdício, evitar os excessos e salvar o seu dinheiro, fazer suas metas, o seu lucro aumentar, né? Isso que acaba sendo o ganha-ganha dos dois lados. E o agro também, ele tem muitas informações, né? Porque você precisa cuidar, como você colocou, da quantidade de água, dos insumos, o solo, temperatura. Como é que a gente pode trazer a tecnologia para ajudar e para que a gente tenha realmente uma agricultura de precisão, como o Bruno colocou, fazer análise preditiva, né? Como é que eu calculo quanto eu vou ter de colheita na minha safra, mesmo lidando aí com todas essas surpresas de mudanças climáticas, fatores adversos, muitas vezes pragas, né? Josiane, conta pra gente, que tecnologia é essa que consegue fazer a gestão de tantas informações para ajudar o agricultor, seja ele pequeno ou grande, a tomar as melhores decisões para que ele planeje efetivamente a sua colheita? Hoje a gente tem as análises preditivas, né? Então a gente já faz análise de climas, né? Análises climáticas, tem as análises de solo também, a gente vai fazendo acompanhamento de como que está indo, né? Como foi, geralmente o pessoal, né, de agrícola eles tratam, né? Faz rotação de cultura, é soja, é algodão que está plantando, então análise de solo, isso é importante também. E sobre a análise preditiva, vou passar para o Bruno de novo ali, que ele tem mais conhecimento da inteligência artificial ali, que tem ajudado muito nisso, né, Bruno? Vamos lá. Assim, toda uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda tecnologia, assim, sempre uma nova tecnologia propicia outras. Exato. Então, se você pegar um exemplo que todo mundo usa a todo momento, poxa, por que lá no ano 2000, que eu estava na faculdade, eu não tinha o YouTube para ver os vídeos? Porque eu não tinha internet capaz de me propiciar um vídeo online. Assim, travava, né? Para eu baixar um vídeo era horas, quem passou por esse período, não existia. Era uma foto, era minutos para baixar. Então não existia um YouTube porque eu não tinha tecnologia para o YouTube. E aí a gente faz uma amarração o quê? Poxa, por que isso vem agora? Essa questão de uma análise preditiva online. Você fala, poxa, por que agora está aparecendo isso? Ou parece que é moda. Assim, mas isso está existindo agora porque a tecnologia evoluiu. Se você pegar lá em 2010, você não tinha internet no campo decente. Exato. Você tinha internet na grande cidade. Então, eu queria monitorar o meu trator lá no meio da minha fazenda no Mato Grosso. Cara, assim, era quase impossível, salvo alguns lugares específicos, mas era muito difícil. Então, não tinha como. Como é que eu ia fazer um projeto de capturar dados, fazer essa análise? Poxa, como é que eu vou pegar e monitorar a minha fazenda do céu? Com helicóptero? É muito caro. Drones, hoje a gente tem drone. Então, você junta hoje satélite, drone, internet hoje quase em todo lugar. Onde não tem uma internet a satélite com custo razoável, que tem muita gente já adotando. Então, tudo isso aqui propicia ali uma capacidade de extração de dados, e principalmente, como eu disse, de retroalimentação dessa informação, que hoje eu tenho plantadeiras trabalhando de forma autônoma. Ela sabe exatamente onde coloca o grão da semente, quanto de adubo coloca naquele grão, e já avisa, e naquele momento ela pode até extrair um pouco do solo e ver se está tudo ok mesmo, se tem que passar de novo ou não. Então, assim, eu acho que é outro salto que a gente está dando, um salto similar que eu dei de exemplo lá do YouTube, que hoje em dia, você pega nossos filhos, eles não imaginam o mundo sem um lugar para ver um vídeo. O salto que a gente teve ali na pandemia também, de todo mundo fazer ligação de vídeo hoje em dia, ninguém fazia, todo mundo ligava falando. E é um salto agora que a agricultura está dando, que como a gente falou no começo aqui, não só as grandes empresas, mas ali as empresas familiares são capazes já de levar isso para o seu dia a dia, de usar esse tipo de tecnologia. Hoje está muito, muito, como se diz, disponível a custos razoáveis. Empresas de drones, empresas de implementos, e
os dados aqui, todo esse trabalho de customização, aquisição de dados, inteligência artificial. E aí eu queria só aproveitar, então, e comentar. Aí, poxa, mas o SAP é um negócio gigantesco, enorme, só vi isso aqui em grandes empresas. Mas a própria SAP, ela está trazendo para o Brasil agora a questão do growth, que ela quer crescer junto com essas empresas familiares. É um produto da SAP, é o SAP, que ele pode nascer pequenininho, traduzindo de um jeito fácil, pode nascer para você, pequenininho, com uma capacidade de crescer junto com você. Então, você consegue colocar o SAP na sua média propriedade, de uma maneira enxuta. E o mais interessante, dentro do Growth, está disponível o módulo de inteligência agrícola, que também é uma sopa de letrinhas, mas vamos chamar de inteligência agrícola, que é um jeito mais fácil, que ele traz justamente essa inteligência, essa engenharia de pegar esses dados, você poder customizar os modelos e poder devolver para a sua produção. E quando eu falo de modelos, volto a dizer, aqui não estou falando do básico do SAP, que é o financeiro. Estou falando modelos o quê? De plantação, de controle de talhão, para quem é do agro sabe o que eu estou falando, controle ali de insumos, controle de implementos e tudo mais. Então, assim, vale a pena conferir, assim, quem estiver ouvindo a gente ali, a questão do growth do SAP, assim, para pequenas, médias empresas familiares, aqui no Brasil, do agro, acho que vale a pena olhar com carinho, até para trocar as planilhas, trocar sistemas antigos. Conexões rápidas e fáceis também, né? Porque complementar isso. A gente tem, por exemplo, empresas que só produzem o grão e a granel e vende, né? Coloca lá no silo e revende. Mas tem empresas que reprocessam o próprio grão para vender como produto final, por exemplo, no caso das usinas, né, de açúcar e etanol. Então, colhe a cana, leva para a indústria moe e faz a venda, né? Então, tem um processo produtivo ali no meio também, não é só a questão agrícola, é agronegócio, não é só o cultivo, né? Tem não uma manufatura ali todo mundo também, sabe que as maiores dores são o processo agrícola mesmo, é totalmente diferenciado de um processo industrial, né? Como qualquer empresa, mas tem essas conexões, né? Eu sei que minha plantação vai ser essa, isso já vai, integra com a indústria ali, vai fazendo o processo, já integram com armazenamento, já sai a fiscal do outro lado, então é um negócio muito grande, né? Muito pra gente, não pega toda a corrente, né, do agro. Então você vem desde a preparação da terra, desde a compra, arrendamento, ou, né, o quanto você vai pagar para o fornecedor ali de terra, de valor final, até você chegar e ver a sua margem de resultado por produto, né? É um negócio muito grande. Então, tem várias ferramentas, como o Bruno falou, da SAP, né? Que é o BTP, que é uma plataforma onde engloba vários outros sisteminhas, né? Aí vem é como se fosse uma árvorezinha, né, Bruno? Exato. Né? Tem o BTP e embaixo ele tem os outros sistemas. Mas não quero implementar isso, eu quero implementar só isso por enquanto, né? Eu quero colocar a inteligência artificial só na agrícola, né? Ou só na indústria, em algum momento, em algum ponto, por exemplo. Né? Então, é bem abrangente mesmo, né? Legal. E qual que é o papel da Delaware nisso tudo? Até porque a gente tem falado de agronegócio de uma forma um pouco geral, mas a gente sabe que é um setor com muitas especificidades. Então, quando eu olho para a indústria da cana, por exemplo, ela tem as suas necessidades, os seus desafios. Se a gente vai para um cultivo de café, de laranja, né, ou de qualquer outro segmento, eu imagino que essas necessidades, essas demandas, elas variem bastante. Sim. Como é que a Delaware pode ajudar nesse processo de escolha das soluções, até porque não depende só do cultivo, depende também do nível de maturidade do negócio, né? O que ele pretende fazer, né? Como é que a Delaware empacota todas essas soluções para atender às necessidades do cliente? Eu acho que a maior dificuldade não, a gente tem que entender quais são as dores, né, do cliente. Então, vai lá, faz uma visita com o cliente, onde você está com o processo, onde você está com dificuldade, né? E aonde, né, dependendo do que ele falar, onde que está com dificuldade, a gente vai saber qual a solução dá, né? Eu queria automatizar o processo, né, da agrícola, porque tá ruim, eu tenho computador de bordo, tenho que ir lá na minha planta instalar, porque a internet está lá, não está na máquina, eu não consigo ter isso. Aí, né, inteligência artificial, você já pode usar ali a geotecnologia, que é uma coisa mais precisa, que é através de mapa. Então, são coletores, né, mais precisos, online, rápido, né, Bruno? Como eu comentei aqui, assim, onde a Delaware entra? A Delaware, como uma implementadora de SAP, ela tem focado muito nesse mundo do agro aqui no Brasil, dado as oportunidades que a gente vê aqui dentro, que já são muito bem exploradas fora do país, e aqui ainda a gente tem muito o que fazer dentro do SAP.
Então, assim, a Delaware entra justamente para fazer essa junção, mostrar para o time do agro que o SAP não é só o escritório, é Exato. também toda a parte da sua propriedade. Não é só gestão Não é só financeira, gestão né? financeira. E a Delaware investindo nessa questão ali do agro em si, ela tá montando, né? E eu sou o responsável justamente por essa torre, uma torre de agro específica no Brasil. Então, a gente está muito junto com a SAP, criando uma vertical de agro, ou seja, ter pessoas nesse time que sabem o que está falando. Assim, não sabe só o SAP, não sabe só a sopa de letrinhas, mas sabe já traduzir essa sopa de letrinhas para a necessidade do agro. E o que você comentou é muito importante, Marília, assim, o agro. Quando fala agro é uma palavra muito fácil e assim, parece que é tudo uma coisa só. E foi que a Josi comentou, o agro tem desde plantação, que a gente falou, tem indústrias que criam insumos para o agro. Insumos, exato. Aí você pega indústrias têxteis que fazem roupa que estão totalmente interligadas no agro, que senão não funciona. Então é uma cadeia tão enorme. E aí entra outras coisas que a gente não comentou aqui agora, só para eu colocar. A rastreabilidade dos produtos. Sim. Você pega as cooperativas, você pega alguns produtos ali de algumas cooperativas, tem lá um QR Code que você vê de onde de fazenda que veio. Como que eu faço essa rastreabilidade até chegar no produto final, onde passou. E isso muitas vezes exigido, né, uma norma exigida pelos clientes. Tem que ter a rastreabilidade até o campo. qual foi o talhão que produziu aquele produto, né? Então, Exatamente. E você trouxe um pouco a questão da inteligência artificial e a internet das coisas, porque eu imagino que ela também ajude muito em todo esse processo, principalmente quando a gente fala em rastreamento, né, a gente está falando de conexão de tecnologia, né, existem soluções dentro do SAP BTP que olham para essa questão da internet das coisas? Sim, como complementando o que eu tinha comentado, assim, internet das coisas, tudo tende a ter internet. A gente já vê isso no nosso dia a dia. Nossa TV tem internet, o celular, isso não vai, o carro hoje está vindo com internet, tudo está vindo acompanhado, monitorado. E todos esses implementos agrícolas estão vindo monitorados hoje, já tem internet em tudo. Então, tanto os implementos, quanto, como comentei, os drones e tudo mais, está gerando dados, está gerando informação, por onde passou, o que coletou, o que fez, o que deixou de fazer. E isso tudo faz parte ali de um dos pilares do SAP BTP, que é a gestão dos dados e a inteligência em cima desses dados, das coisas com a internet, que é tudo. É tudo. Então, justamente esse é um pilar fundamental ali dentro para gerar o benefício, gerar a lucratividade e evitar o desperdício, que é um dos pilares aí fundamentais de uma companhia hoje em dia, que se ela não se preocupar com sustentabilidade e evitar as pegadas de carbono tão famosas e tudo mais, isso não vai ser uma empresa do futuro. Perfeito, Exato. tem que aumentar a eficiência, a sustentabilidade, são vários os desafios, né? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que conselho, que dica vocês dariam para os empresários do agro, independentemente de porte ou segmento? Eles estão aqui ouvindo a gente, pensando, me interessei aí por essas soluções da Delaware, SAP BTP, eu quero entender como é que isso pode ajudar o meu negócio. Como é que é o processo para isso? Uma vez que ele levanta a mão e quer entender, né, desse momento até ele ter essas soluções dentro da propriedade dele, quanto tempo, como é que isso vai acontecer, qual vai ser o planejamento para que ele efetivamente comece a colher os resultados do investimento em tecnologia? Vamos lá. Tudo depende, né? Tudo depende do que ele escolher, né? Tem várias plataformas, tem vários sistemas. Primeiro entender, né? Assim, a Delo está à disposição, tem nosso time comercial, o Bruno falou, tem a nossa estrutura, né, de agro, a gente pode fazer uma visita, aí a gente senta com o cliente, bate um papo ali, sente as dores, todo mundo tem dores, né, onde que tá as maiores dores, tenta entender e tenta encaixar, né, o que eu posso encaixar aqui nesse processo, qual ferramenta eu posso encaixar nesse processo para tirar essa dor desse cliente, né, para que ele ganhe, melhore os números, melhore o desempenho, não tenha mais aquela dor de cabeça que ele tinha, que pode ser desde um apontamento manual de uma coisa que ele fica fazendo todo o tempo, que atrapalha o processo como um todo, atrapalha o fechamento, né, todo mundo reclama, fechamento demora 10 dias para fazer um fechamento, né, então, assim, tirar essas dores, entender o que ele está, né, onde que ele está com mais problema, e tentar entender ali qual ferramenta melhor se encaixa para ele, né? Eu vim do agro.
Quem vem do agro, você sabe o que eu tô falando, é desconfiado, por natureza. Desconfiado. Tem que ver para crer, né? Então, assim, que é a dica, assim? Começa pequenininho, a gente fala. Dá oportunidade pra tecnologia. Fala, poxa, peraí, eu vou ver esse negócio como diz lá, vou ver esse trem de drone. Não vá fazer um projeto de uns 100 drones. Traga um. Veja o efeito que faz naquele pedaço, naquele alqueire. Vê como funciona. Poxa, vamos testar um insumo diferente. Vamos trazer os dados para dentro do BTP. Vamos ver como que ele me dá uma sugestão diferente de adubagem. Então, assim, comece o pequenininho, mas comece. Assim, a gente fala em tecnologia, assim, pense grande, comece pequeno, mas já. Assim, não adianta pensar grande e vou um dia ver o que eu vou fazer. Mas comece pequenininho, porque se você errar, você consegue mudar logo e fazer diferente e testar de novo. E dando certo rápido, você consegue crescer rapidinho, você está com todos os benefícios que você esperava lá quando você pensou grande. É isso aí. Bom, a gente encerra com essa dica aí do Bruno. Começa pequeno, mas sempre pensando grande. A gente vai encerrando esse episódio. Nós conversamos sobre tecnologia no agronegócio com a Josiane Tomazini, ela que é consultora de planejamento sênior na Delaware Brasil, e com o Bruno Maniglia, que é executivo de TI, também na Delaware Brasil. A gente encerra por aqui, mas fica ligado nas redes sociais da Delaware Brasil e acesse o site www.delawarepro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!